E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei conhecido como Estatuto do Pantanal. A proposta trata da conservação, proteção, restauração e o uso sustentável do bioma. A decisão é considerada um marco histórico para quem vive, produz e preserva na região e cumpre uma determinação do Supremo Tribunal Federal que em 2024, no ano passado, tinha dado um prazo de 1 ano e meio para a aprovação de uma lei específica. E esse é um dos assuntos agora na entrevista aqui do Jornal do Meio-Dia com o senador Wellington Fagundes, do PL. Boa tarde, senadores. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio Soares. Boa tarde a todos os telespectadores, a população que nos assiste. Senador, especialmente para o homem pantaneiro, o que é que vai significar para ele esse Estatuto do Pantanal? O que eu posso dizer é que agora o Pantanal tem lei. Tendo lei, ele tem voz e também terá futuro. Porque o nosso Pantanal foi abandonado. Sem lei, terra sem lei é terra de ninguém, né? E tudo que se fazia no Pantanal era criminalizado. Agora as pessoas, muitos que nem conhecem o Pantanal, de outros países, de lá fora, começavam a dizer que o Pantanal é da Amazônia legal, que o Pantanal tem que ter regras igual à Mata Atlântica. Olha, cada bioma tem a sua situação específica. E o Pantanal é o maior bioma que tem a maior área alagada do mundo. Então, com uma vida muito rica e feita de quem? De pessoas também. Lá tem os pantaneiros, os ribeirinhos, os quilombolas, aqueles que acreditaram no Pantanal, porque mais 93% da área do Pantanal é da iniciativa privada. E essas pessoas ficavam lá sem saber o que podia fazer, sem crédito, né? Sem uma política pública consistente. Então agora, com a lei, e espero que a gente possa sancionar esse projeto de minha autoria, agora pelo presidente da República, no máximo em 30 dias, aí sim, nós temos aqui dentro do Pantanal, por exemplo, o selo pantaneiro. Quem tiver qualquer atividade corretamente aplicada, ele poderá usar essa grife, que é o Pantanal. Dizer que a propriedade dele, o hotel dele tem o selo Pantanal. O produto que é vendido, produzido no Pantanal, com o selo Pantanal, que eu tenho certeza que será respeitado e valorizado no Brasil e no mundo. Agora, senador, a sustentabilidade ela é importante para a sobrevivência da atividade do homem pantaneiro. Agora, esse Estatuto do Pantanal vai possibilitar também que se coloquem mais recursos para preservar esse bioma? Por exemplo, o senhor falou que, olha, abandonaram o Pantanal. Ele vai continuar abandonado porque precisa de dinheiro, né, para preservar. Agora nós temos uma lei exatamente para a gente buscar aquilo dentro do que pode fazer no Pantanal e principalmente, você falou, atividade, né? A pecuária, ela é secular, né? Olha, na Segunda Guerra Mundial, quem sofreu o charque para o mundo foi o pantaneiro. Então, esse pantaneiro rico, que já foi no passado, que está pobre hoje, ele precisa de política pública, precisa de financiamento. Nós precisamos cuidar das cabeceiras, a questão do assoreamento, do esgoto, da água. E quem mais sofre são as cidades aqui ribeirinhas do Pantanal. Temos que voltar a ter um programa como aconteceu no passado, no Dante de Oliveira. As baías lá de Barão de Melgaço, não faz muito tempo, estavam virando deserto. Deserto, exatamente pela forma sem controle do Estado, porque o Estado quer impor só para ir multar, mas não quer ir lá fazer a política pública. Eu quero registrar, inclusive, quantos recursos coloquei, inclusive registro aqui também o senador Jaime Campos, que foi meu parceiro, inclusive relator no Senado, o Dagoberto, relator do Estatuto na Câmara. Isso foi um trabalho, então, onde eu tive o apoio da bancada de Mato Grosso, da bancada de Mato Grosso do Sul. Por isso é uma conquista do Mato Grosso, conquista do Brasil e do mundo. Com certeza. Então agora nós vamos trabalhar exatamente para que essa política pública venha de forma consistente. Governo federal, governo do estado e os municípios. E claro, olha, só o Fundo da Amazônia que nós podemos colocar recursos. Agora vai ter a COP30 e espero que essa COP30 seja para projetar exatamente isso que são as coisas belas e boas que o Brasil tenha. E não para virem, como foi no passado da nossa história, biopiratear a nossa riqueza, né? O ouro,
a biodiversidade, enfim, outras tantas situações. Então, vamos aproveitar agora na COP30 para mostrar para o mundo que nós temos o selo Pantanal, nós temos um Pantanal com lei que pode receber investimentos com segurança jurídica. Porque o problema é, sem segurança jurídica, ninguém quer nem vir pisar o pé. Senador, o senhor é o líder do bloco Vanguarda lá no Senado. Essa CPMI do INSS vai apontar quem roubou o aposentado nesse governo e nos governos anteriores ou não? Ou vão politizar essa CPI? Essa eu tenho certeza que não será uma CPI de pizza. Por quê? Olha, há pouca vergonha, né? Como o próprio ministro deles falou, a safadeza entrou, tomou conta, né? E isso nós vamos buscar fiscalizar e achar cada um que roubou, seja sindicatos, seja pessoa física, seja quem for. E para isso, inclusive, como líder do bloco, indiquei os membros do bloco, pessoas competentes, Marcos Rogério, Rogério Marinho, Girão, Magno Malta e outros, exatamente para que a gente esteja lá vigilante. E no nosso bloco hoje, toda terça-feira, 6 horas da manhã, começa o trabalho. Nos reunimos, conversamos e aí vamos encontrar o caminho, cada semana, como trabalhar a CPMI. E já temos muitas denúncias já feitas e estão sendo catalogadas, e a gente está tendo a preocupação de não sair jogando aos ventos as coisas sem consistência. Mas já tem pedido de prisão, já tem, inclusive, olha, gente grande envolvido nesses desvios. E aí vai conectar, inclusive, é importante que você saiba, até os empréstimos consignados, porque formou uma rede para tomar, para roubar do nosso aposentado. Agora, nos empréstimos consignados, senador, vai ter que mexer com gente forte. Vai ter coragem lá em Brasília, na CPMI, de enfrentar os banqueiros? Não vai ter outra situação, nós vamos ter que colocar... Por isso que eu estou dizendo que vai ter conexão uma coisa com a outra. Aliás, agora já tem até a denúncia, né? Do sistema financeiro também está envolvido com os fundos do crime organizado. E isso é tomar o Brasil. E uma grande lavanderia. Uma grande lavanderia e o pior, né? Quem sofre é o cidadão. Hoje a segurança no Brasil está ficando cada dia pior, os crimes acontecendo, tudo porque o Estado está sendo tomado pela bandidagem. Então a CPMI do INSS, que eles não tiveram coragem de ir, com tanta ganância de tirar dinheiro dos nossos velhinhos. E esse governo, sabe o que ele quer? Devolver o dinheiro do aposentado com o recurso do próprio INSS. Sabe o que representa isso? A possibilidade de quebrar a Previdência brasileira. Então, essas pessoas que pagaram, você que pagou durante 30 anos, 40 anos, você ter dúvida, a intranquilidade de que amanhã a nossa Previdência vai ser quebrada, isso é trazer assim, uma desesperança para muitos, e principalmente quando a gente está falando de pessoas idosas, pessoas que contribuíram durante a sua vida toda. Isso é crueldade, eu não vejo outro nome para falar. Isso nos revolta realmente, nos revolta e muito. Senador, um grande debate lá em Brasília é sobre a anistia àqueles que são acusados de uma conspiração de golpe de Estado. No 7 de setembro, ontem, a bandeira dos Estados Unidos foi o grande destaque. A bandeira do Brasil era pequenininha e a dos Estados Unidos, que faz chantagem com a nossa economia, com as instituições do país, enorme, gigante. Não pegou mal isso? Muito mal. Eu não concordo de forma alguma. Inclusive, tivemos lá, eu no Congresso Nacional, estava dando lá um depoimento, alguém trouxe uma bandeira lá atrás. Né? Eu não concordo com isso, não aceito, eu sou nacionalista e nós temos que proteger o Brasil. O Trump, como presidente dos Estados Unidos, ele faz o papel dele. Agora, nós não, temos que defender o Brasil, valorizar. No dia da independência, a bandeira tem que ser a brasileira verde e amarelo e nenhuma outra. Então, por isso, numa democracia, é assim. Né? Alguns excedem, alguns fazem posicionamentos, mas sabe, quem vai sempre vencer tem que ser a maioria, a população brasileira.
E aí, nós que somos brasileiros, temos que valorizar, acima de tudo, o nosso país. Por isso, não podemos aceitar pessoas, e acontece isso, brasileiro que vai lá fora querer criticar o nosso país. Aliás, nós já fomos um tanto tupiniquim no passado, né? Teve o tempo que a gente... tudo que era de fora... Um deles que se destaca nesse aspecto é o deputado Eduardo Bolsonaro, né? Olha, eu estava dizendo aqui, já teve tempo que tudo que era de fora era melhor. Eu quero deixar bem claro, todos nós brasileiros teve uma época que falava, olha, é bom para os Estados Unidos, é ótimo para o Brasil. Mudou, não é, senador? Mudou porque o Brasil evoluiu, o Brasil melhorou muito. Eu me lembro na época da Aliança para o Progresso, o que é? Foi trazer leite para o Brasil, macarrão, porque nós não comíamos macarrão e até hoje somos dependentes de importar o trigo, porque o Brasil não produz. Comíamos milho, comia a broa de milho, então mudou até o hábito alimentar de um país. Olha como é profundo. E nós não vamos aceitar. O Brasil hoje é um grande país, um país que evoluiu na indústria, no comércio, na tecnologia. Agora, é claro, temos que respeitar nas relações bilaterais com todos os países do mundo. E os Estados Unidos é a maior nação, a maior economia. Então, não podemos também dizer que não vamos falar com os Estados Unidos. E aí é uma crítica que eu faço ao presidente Lula. Dizer que não vai ligar para o presidente dos Estados Unidos e não quer falar e fica ainda com arroubos, isso não é bom para o Brasil. O Brasil tem que buscar ter uma relação diplomática com todos os países do mundo. E aí eu quero me lembrar, o presidente Bolsonaro na pandemia. Olha, em plena pandemia, ele que abomina o comunismo, ele foi lá na Rússia conversar com Putin para garantir que o Brasil tivesse os nossos insumos para a produção, principalmente o potássio. E se parasse a cidade, parasse o campo, parava a cidade. Então, ele foi estadista, e presidente tem que ser estadista. Senador, antes de encerrar, uma polêmica local, olhando para 2026. O senhor acredita ser possível essa aliança do MDB com o PL, que está sendo criticada pelo prefeito Abílio Brunini? Olha, os únicos partidos que o PL nacional não aceita é a esquerda. Fora isso, nós vamos conversar por um plano para o Brasil, queremos o presidente Bolsonaro como nosso candidato, queremos aprovar a anistia. Então, para isso, nós precisamos de ter a maioria, inclusive o MDB, que é um grande partido que queremos e vamos trabalhar para que vote a anistia. Então, todos os partidos que não pensam na linha de esquerda e são convidados e poderão fazer, inclusive, aproximações. Eu estive aqui, quando do encontro do MDB, estava aqui o Baleia Rossi, e estive lá a pedido do meu presidente, que conversou com o presidente Bolsonaro, autorizado pelo presidente Bolsonaro. Então, fui lá, fiz questão de estar presente, mostrando como senador da República que o PL vem aqui para parabenizá-lo. O evento que era da definição do diretório municipal, estadual, a deputada Janaína Riva, que assumiu, mas lá estava o Bezerra, lá estava o Baleia Rossi, estavam figuras representativas desse partido, que nós respeitamos. Assim como tive de manhã lá no encontro da nova Federação União Progressista. Lá estavam pessoas importantes, Ciro Nogueira, estava Tereza Cristina, fui lá cumprimentar a nossa senadora Margarete Busetti, que filiou ao partido. E, olha, eu a respeito, assim como respeito o Jaime Campos, respeito toda a bancada. Agora, na hora da eleição, definiu-se como serão, vamos disputar. Mas eleição não pode ser para fazer inimizade. E a gente também não pode ser hipócrita. Não pode ser hipócrita. Olha, não posso dizer que aqui às escondidas converso, lá às claras não posso conversar. Não. Tudo tem que ser transparente. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado.